Se coloca de pé, irmãos. Abra sua Bíblia em Marcos. Evangelho de Marcos. Capítulo 3. Versículo 13. Marcos, capítulo 3, versículo 13. Amém? Diz assim: Subiu Jesus a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivesse autoridade para expulsar os demônios. Em outras versões, em outros evangelhos, para curar os enfermos e expulsar os demônios. Amém? Pai, nós lemos sua palavra, Senhor. Tua palavra é digna, Senhor, de toda aceitação. E nós queremos, Senhor, ouvir a tua voz, Deus, e compreender, Senhor, a sua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode tomar o seu lugar? Amém. Essa é uma palavra, irmãos, que ela não é direcionada para aqueles que são apenas membros da igreja do Evangelho Quadrangular. Essa é uma palavra direcionada para aqueles que são discípulos de Jesus. Aqueles que entenderam que Jesus nos chama para sermos seus discípulos. Então você precisa entender que antes de ser membro dessa instituição, você é um discípulo, uma discípula de Jesus. E nesses versículos que nós lemos aqui de Marcos, nós vamos ver as 3 formas que Jesus chama os seus discípulos. As 3 maneiras que Jesus chama os seus discípulos. As 3 formas que Jesus designa os seus discípulos. Há 3 chamados acontecendo aqui nesse texto, da qual nós precisamos entrar, experimentar e viver. No começo do versículo, diz que Jesus chamou para si aqueles que ele quis, para estar com ele. Então o primeiro chamado aqui é para estar com Jesus. Ele chama algumas pessoas para estar com ele. A primeira coisa, irmãos, você não foi chamado para ser um diácono, para ser um professor de escola bíblica, um missionário, um pastor, um obreiro. Primeira coisa, você foi chamado para estar com Jesus, para se aproximar de Jesus, para andar com Jesus, para ter relacionamento com Jesus. O nosso primeiro chamado é um chamado para relacionamento. A maior necessidade da igreja não é a bênção de Deus. A maior necessidade da igreja é o próprio Deus. É andar com Deus, é caminhar com Deus, é se relacionar com Deus, é ter intimidade com Deus, porque Ele nos chama para si. Ele nos chama para uma vida de relacionamento. Gênesis 17:1 diz: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus faz um convite para aquele homem: anda na minha presença. Eu te convido a andar comigo,
Eu te convido, Abraão, para caminhar comigo, a termos uma vida de relacionamento, a uma vida de amizade. Eu convido você a caminhar dia após dia comigo. E é tão verdade que este homem atende esse chamado de estar perto de Deus, que lá em Tiago, capítulo 2, versículo 23 diz: e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Quantos hoje, irmãos, têm uma vida de caminhada com Deus, de amizade com Deus, de relacionamento com Deus, que o céu pode olhar para você e falar: amigo de Deus. Ele foi conhecido no céu como amigo de Deus. Jesus está nos convidando para uma vida de relacionamento e não para uma vida de religiosidade, irmãos. É andar com Ele, é caminhar com Ele, é conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Nós não podemos ter uma vida superficial com Deus. Eu sempre falo para as pessoas que caminham comigo que missões é relacionamento. Tem estratégia A, estratégia B, estratégia C, mas a principal é relacionamento. É se relacionar com Deus e se relacionar com as pessoas. Em Atos capítulo 4, versículo 13, diz assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha que coisa incrível, irmãos. Quando olharam para Pedro e João, quando viram o comportamento, a postura de Pedro e João, falavam: esses aí andaram com Jesus. Esses dois tinham uma vida com Jesus, tinham amizade com Jesus. Deus está te chamando para uma vida de intimidade. Deus está te chamando para uma vida de comunhão. Deus está te chamando para uma vida de amizade. Ele está chamando você para Ele. Será que a gente pode fazer uma oração nessa noite? Coloca a mão à altura do seu coração. Diga assim: Senhor, que eu possa caminhar contigo em amizade, em relacionamento, que nós possamos crescer juntos, Senhor, que a minha relação contigo possa crescer, que eu possa crescer em intimidades contigo. Aleluia! O Senhor chamou você para Ele, para estar com Ele, para caminhar com Ele, para andar com Ele. Você é chamado de Deus para estar junto, para andar de mão dada, para conversar, para ser amigo de Deus. Pela cruz me chamou, Ele chama você. gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Ele está
está te chamando para andar com Ele, para caminhar com Ele. Ele está te chamando para uma vida profunda. Não, meus, o cristianismo, o evangelho não é uma vida superficial, é uma vida profunda, de intimidade, de relacionamento, de caminhar juntos, de caminhar com Deus, de andar com Ele. Ele te chamou para si. Ele chamou você para sair da superficialidade. Ele chamou. Tudo começa no teu relacionamento com Deus, irmãos. No quanto você está desenvolvendo essa relação, é o quanto você se dedica em oração, em conhecimento da palavra, em devoção a Deus. O primeiro chamado é um chamado para estar perto de Deus. O nosso primeiro chamado é um chamado para caminhar com Deus. O nosso primeiro chamado é um chamado para andar com Ele. Quando Adão caiu, irmãos, e Deus chegou lá naquele jardim, Deus não perguntou, a primeira coisa que Deus fez não foi perguntar o que você fez. A primeira pergunta que Deus fez é: onde você estava? Eu vim para o nosso encontro. Eu vim para estar com você. Eu vim para me relacionar contigo de novo. Aonde você está? Aonde você está? Talvez o Espírito Santo está te perguntando nessa noite: aonde você está, que eu não tenho te encontrado para nosso relacionamento, para nossa amizade, para caminharmos juntos, para crescermos juntos. E o segundo chamado, irmãos, que Jesus faz para os seus discípulos, é para pregar o Evangelho. Ele chama para estar com Ele, mas Ele designa os seus discípulos para a pregação do Evangelho. Romanos 1,16 diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Pregar o Evangelho é dar as boas notícias de Deus aos homens. Se você recebeu essa notícia na tua vida, de que Jesus morreu, ressuscitou, que Ele vai voltar, você tem que anunciar essa notícia. Você tem que pregar o Evangelho. Você é discípulo de Jesus, e os discípulos de Jesus foram chamados para pregar o Evangelho. O Evangelho é esse poder de Deus para salvar, para resgatar, para tirar das trevas e para perdoar os pecadores. Irmãos, essa pandemia provou que a pregação do Evangelho é urgente. É urgente. Quantas pessoas no mundo nesse período de pandemia, irmãos, perderam a sua vida? E desses que perderam a sua vida, quantos perderam a sua vida sem ouvir o Evangelho, sem ouvir aquilo que você já ouviu? É urgente. A pregação do Evangelho é urgente. O seu vizinho precisa ouvir o Evangelho urgente. O seu patrão, o seu colega de trabalho, seu colega na faculdade, o seu parente precisa ouvir o Evangelho, e é urgente. É uma ordem. É intransferível. E é impostergável. Não dá para deixar para amanhã. Nós fomos chamados para estar com Ele. E nós fomos chamados para pregar o Evangelho, anunciar as boas novas do reino de Deus. Não dá, irmãos, para ver números e mais números. E a gente já perdeu até a comoção, a gente já não se comove mais, a não ser quando é muito perto de nós. A verdade é essa, que depois de um ano de pandemia, você só se entristece quando é alguém muito perto de você, quando é um amigo, quando é um parente. Mas quantas pessoas todos os dias estão morrendo e não ouviram o Evangelho que você ouviu, porque nós não estamos pregando o Evangelho. Nós não estamos cumprindo com a nossa tarefa.
Fomos chamados para estar com Ele. E fomos chamados para pregar, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Amanhã você terá uma oportunidade. Nós estamos em junho e você está tendo a oportunidade de dizer que Jesus Cristo salva, que Ele batiza, que Ele cura e que Ele voltará. Você tem a oportunidade de dizer que Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade e a vida, e que ninguém pode ir ao Pai se não for por Ele. Eu li de um missionário uma frase que diz: o Evangelho é um mendigo dizendo para outro mendigo aonde ele encontrou o pão. Se você provou desse pão que é Jesus, você tem a responsabilidade de dizer para aqueles que não encontraram aonde está esse pão. Vamos orar? Feche seus olhos. Você foi chamado para estar com Ele, e você foi chamado para pregar o Evangelho. Você foi chamado para a pregação do Evangelho. Você foi chamado para anunciar o Evangelho. Você não pode se calar, não dá mais tempo. Você precisa anunciar, é urgente, é uma ordem, é para agora. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Jesus chamou para estar com Ele. Jesus chamou os discípulos para uma vida de comunhão, para uma vida de intimidade, para uma vida de relacionamento. Jesus nos chamou para a pregação do Evangelho. E Jesus chamou os discípulos para ter autoridade. E nesta autoridade, curar os enfermos e expulsar os demônios. Todo discípulo de Jesus foi chamado para exercer essa autoridade. De curar, de orar pelos enfermos, de expulsar os demônios. Irmãos, orem pelas pessoas. Você é discípulo. Ele deu autoridade a você. Se o seu vizinho falar assim: nossa, hoje eu estou com uma dor, posso orar por você agora? Se o teu colega de trabalho falar: eu não estou bem, deixa eu orar por você. Não perca as oportunidades. Você é discípulo de Jesus, discípula de Jesus. Há uma autoridade sobre a tua vida para curar os enfermos e expulsar os demônios. Você foi chamado para exercer essa autoridade. Ora pela sua família, ora pelos seus vizinhos, ora pelos seus amigos. Você é discípulo, você tem autoridade. Você tem que ser aquela pessoa, irmãos, lá onde você trabalha, que as pessoas procuram, porque sabem que você tem autoridade. Para dizer para você: ore pelo meu casamento, ore pelo meu filho, ore pela minha situação, ore pela minha vida, me ajude, faça algo por mim. E você, como discípulo de Jesus, você vai exercer autoridade. E através da sua vida, irmãos, pessoas podem ser curadas,
pessoas podem ser libertas. Você foi chamado para exercer autoridade. Nós estamos agora nessa segunda fase aqui no nosso projeto do Sopão, irmãos. Porque agora as pessoas estão vindo e elas já sabem que nós podemos orar por elas. Então elas chegam, falam: ore por mim, eu estou doente. Mostram as feridas que elas têm. E nós cremos que nós somos discípulos. E se somos discípulos de Jesus, nós temos autoridade para orar, curar os enfermos, expulsar os demônios. Chegue na sua casa e exerça a autoridade de Jesus na sua casa, na sua família. Você foi chamado para estar com Ele. Você foi chamado para pregar o Evangelho. E você foi chamado para exercer a autoridade, curar os enfermos, expulsar os demônios. Exercer essa autoridade. Mas eu, pastor, você é discípulo de Jesus. Mateus 10:1 diz: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Se você é discípulo de Jesus, esse poder está sobre a tua vida. Exerça! Exerça! Se coloque de pé em nome de Jesus. Os discípulos de Jesus, aqueles que foram chamados, para orar, curar os enfermos, expulsar os demônios, libertar os cativos no nome de Jesus. Você foi chamado, igreja. Você é discípulo do Senhor. Você é discípulo. Exerça a autoridade. Exerça a autoridade. Exerça. Você é discípulo de Jesus. Na tua casa, no teu trabalho, na tua família. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Você é discípulo, discípulo. Você é discípulo, discípulo, discípulo. Exerça a autoridade, exerça a autoridade, exerça a autoridade, exerça a autoridade. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Você pode erguer suas mãos. Comece a aplaudir o Senhor. Comece a aplaudir o nome de Jesus. Que Ele é santo, Ele é poderoso. Vamos marchar, vamos bradar, vamos dizer o quanto Ele é grande. Vamos dizer: Senhor, o Senhor tem poder para curar, o Senhor tem poder para alimentar, o Senhor tem poder para desfazer as trevas. Vamos quebrar as cadeias. Ouço cadeias quebrando. Ouço as cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Exerça a autoridade. Ouço cadeias quebrando. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Você é discípulo do Senhor. Você é discípulo, discípulo. Você é discípulo do Senhor. Há discípulos nessa noite. Há discípulos nessa noite. Você foi chamado para estar com Ele. Você foi chamado para pregar o Evangelho. E você foi chamado para exercer autoridade, para curar os enfermos, expulsar os demônios. Ele te deu essa autoridade. Essa autoridade está sobre a tua vida. Exerça, exerça, exerça. Na autoridade do nome de Jesus. Do nome de Jesus. Cadeias tem que quebrar. As cadeias vão quebrar. As cadeias vão quebrar. Oh, exerça, exerça, exerça.
ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Profetize, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluia. Estenda suas mãos em direção à sua casa, em direção ao seu lar, à sua família. Você está ouvindo cadeias quebrar lá na sua casa, na sua família. Use a autoridade agora que o Senhor te deu. Ore pela sua casa, ore pela sua família. Ore, ore, ore. Você foi chamado para ter autoridade, para curar os enfermos, expulsar os demônios. As cadeias estão quebrando, as cadeias estão quebrando, as cadeias estão quebrando. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Porque há discípulos, há discípulos, há discípulos nesse lugar. Há discípulos quebrando. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando. Exerça autoridade. Cadeias quebrar, 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 cadeias quebrar. Aleluia. Você que foi chamado para estar com Ele, você que foi chamado para pregar o Evangelho, você que foi chamado para exercer a autoridade, aplauda o Senhor, glorifica o Senhor.